Pessoal, então na aula passada, nós vimos que a antropometria, né, ela fala uma ciência, né, que estuda as medidas do corpo humano, para que a gente tenha essas referências, né, para a gente poder utilizar nos nossos projetos, seja de imobiliário ou de qualquer outro espaço. E nós vimos que a gente, né, o ser humano, ele sempre teve essa curiosidade, né, do corpo humano, das medidas, das proporções. Então, nós vimos lá que o Vitrúvio, né, ele já descrevia o corpo humano nas suas proporções lá no Tratado de Arquitetura, que ele também falava da questão da proporção, como o nosso corpo ele é harmonioso, proporcional, e que a gente deveria trazer isso para a arquitetura, né? A questão do equilíbrio, da harmonia, da simetria. Então a gente percebe que sempre houve essa preocupação, né? Os gregos e romanos também tinham, né, essa relação com o corpo humano. Depois a gente chegou ali no Le Corbusier, onde a gente percebe também que ele tinha, né, ele estudava demais, né? Ele buscava muita informação, não simplesmente saía ali projetando, né? Ele estudava muito, ele estudava as medidas do corpo, ele buscava analisar de que maneira as atividades poderiam ser feitas com mais praticidade. Então, ele buscava a máquina de morar, né, os espaços ideais. Então, é interessante a gente pensar, porque eu acho que em todos os pontos de conforto ambiental, a gente acabou, depois ali do período moderno, né, do período ali de uma arquitetura internacional, muitos arquitetos perderam essa essência, né, do que é realmente importante na arquitetura. Então, a gente vê isso em todas as áreas de conforto, né? Como quando a gente pensa lá na arquitetura vernacular, né, lá quando a gente ainda não tinha tantos recursos e tantos livros, tantos pensamentos sobre arquitetura, como as coisas aconteciam mais naturalmente, né? Eu acho que é algo que em qualquer área da vida, né? Então, quando a gente para pensar nos nossos hábitos, né, e para pensar nos hábitos que as pessoas tinham lá, né, no homem pré-histórico, a gente percebe como muitas coisas mudaram pela própria modernidade, né? E a mesma coisa foi acontecendo com a arquitetura, ela começou a ficar uma coisa muito automática, muito Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente tem que resgatar isso, né? Resgatar a questão lá, igual quando a gente fala de conforto térmico e de iluminação, né? A gente resgata essa questão do movimento do sol, dos ventos, que era algo que naquela época era o que as pessoas tinham para pensar em relação à arquitetura, né? Até mesmo a questão dos materiais que eram utilizados, ter essa relação com o clima. Então, eu preciso que o ambiente fique mais quente, ou eu preciso que ele fique mais frio. Como que eu vou fazer isso? Né? Que materiais que eu tenho à minha disposição? Né? Eu faço mais aberturas, menos aberturas? O que eu preciso fazer? Claro que no erro e acerto eles foram fazendo isso, e hoje a gente tem muito recurso para acertar, né? E até mesmo na questão acústica, então a gente tem que buscar ouvir um pouco mais a arquitetura, né? Os ruídos que a gente tem. E isso acabou também vindo para essa questão da ergonomia, né? Da antropometria. Então, tudo vem centrado no ser humano, nas medidas do nosso corpo. Né? Então, a gente precisa pensar no ser humano como o centro do nosso projeto. Então, a antropometria ela traz essa questão, né? E traz todas as medidas para a gente poder utilizar dessa forma. Então, a gente sempre precisa pensar para quem a gente está projetando, né? Então, claro, o ser humano, mas em muitos casos, dependendo do projeto que a gente está fazendo, a gente tem um usuário padrão ali, né? Então, se a gente está projetando um hospital, por exemplo, a gente sabe que vai ter pessoas ali, né, na cadeira de rodas, a gente vai ter uma movimentação de macas, né? É diferente se a gente está projetando uma loja, se a gente está projetando uma casa, né? Então, eu tenho que analisar quem que é meu usuário. Ou se é uma casa que já é algo mais específico, eu posso analisar um pouco melhor aquela família, como ela é, os hábitos que elas têm, que as pessoas têm, como elas são, se elas são mais altas, se elas são mais baixas.
se tem alguém que tem alguma necessidade especial, se tem idoso, se tem criança. Então, eu preciso pensar quem é o meu usuário. Acho que isso é algo que a gente faz, né, no início de todo o projeto. Para quem que eu estou projetando? Né? E é a partir daí que vem todas as premissas do nosso projeto. E a gente sempre deve evitar que o nosso projeto cause situações indesejadas, né? Então, a organização de um mobiliário é muito importante. É claro que hoje a gente tem espaços cada vez menores. Então, muitas vezes a gente realmente tem que fazer armários que ocupem uma parede toda, que vão até o teto, né? Mas é preciso pensar de que maneira eu vou organizar isso para que as pessoas consigam alcançar aquilo que é do dia a dia, né, e guardar em áreas mais de mais difícil acesso, coisas que são em que elas vão utilizar, né, de vez em quando. Então, o móvel que a gente projeta, ele é muito importante nesse sentido, né? A gente até falou na aula passada, que eu fui dando aquele passo a passo para vocês, né? A gente viu lá que tem uma questão de uma organização, de uma ordem, de função, né, dentro do mobiliário. Então, a gente tem a questão do alcance, a gente tem a questão dos espaços de atividade, né? Então, a gente precisa projetar de maneira que isso fique confortável para que as atividades sejam realizadas. É sempre importante a gente pensar, né? Vai ter gaveta, quando essa gaveta abrir, que espaço ela ocupa? Né? Numa cozinha, a gente tem diversas portas que se abrem. Tem a porta do forno, tem a porta do micro-ondas, tem a porta da geladeira, do freezer, tem as portas dos armários, tem as gavetas. Então, eu preciso também analisar esse espaço que aquela atividade vai ocupar. Né? Então, não adianta nada eu ter um espaço lá entre, né, aqui no caso, o arquivo e a parede, mas não dá para abrir a gaveta. Quando abre a gaveta, não dá para a pessoa ficar ali naquele espaço que eu deixei. Então, eu preciso pensar em todos os detalhes para eu ter um projeto realmente confortável. Então, todo mundo que, né, pretende dominar a construção tem que ter uma noção de escala e de proporção. Então, seja projetando um móvel, um ambiente, um edifício, né? A gente precisa ter essa noção. E a gente só consegue enxergar realmente, né, e ter essa ideia de escala quando a gente vê a representação, né, de um homem ali, de um ser humano, nesse desenho, ou até mesmo de uma calunga, né, uma imagem que represente as dimensões do ser humano. Então, é por isso que quando a gente vê lá um croquis, né, de um corte assim, esquemático, sempre tem lá uma calunguinha, né? Para que a gente tenha noção daquela proporção. E essa proporção, a gente vai treinando muito o nosso olho na questão da escala, né? Então, hoje, quando eu vejo lá um projeto, eu já consigo ter noção, até mesmo sem o mobiliário, se aquilo ali está dentro de uma escala ou não. Mas também, né, não dá para a gente avaliar nada sem layout, sem essa escala, né? E aí, quando a gente vai colocando layout, a gente também vai tendo essa noção da proporção. Então, não tem como eu avaliar, por exemplo, a pessoa chega para mim com um projeto lá de uma clínica, e aí ela tem lá os consultórios. Daí ela chega para mim, vamos supor que é um aluno lá do TCC, tá legal minha planta, mas essa planta não tem layout. Como é que eu vou saber, né? Vamos supor que é uma clínica médica, que médico que vai ter ali? O que ele precisa para atender? Né? É um médico, sei lá, um endócrino, ele precisa de tais coisas. Agora é um obstetra, vai precisar talvez de outros equipamentos, né? Então, não dá para a gente avaliar se aquele espaço está legal ou não, sem saber o que precisa ter lá dentro, sem saber que atividade vai acontecer ali, que espaço é necessário para essa atividade. Então, essa noção de escala é muito importante, não tanto em corte quanto em planta, né? Então, essa noção de pé direito, da proporção com o ser humano, é realmente algo que só dá para a gente saber através do mobiliário e das calungas, né? No caso dos cortes e vistas. Então, a gente precisa conhecer,
né, o porquê que eu estou adotando uma determinada medida. Então, vamos supor que a gente está projetando um espaço que ele tenha uma mesa, né? Então, tem uma mesa onde as pessoas vão sentar. Então, olha só essas imagens que estão aí. Na primeira imagem, a gente tem lá um casal sentado na mesa. Então, a gente tem a mesa, né? Tem lá a sua dimensão. A gente tem lá a dimensão das cadeiras e das pessoas sentadas à mesa. Professora, Oi. desculpa interromper, mas eu acho que você não está apresentando. Eu não estava sabendo Ai, sério? se você estava só conversando ou se você estava Oh, meu apresentando. Deus, achei que eu já estava mostrando. Esqueci de apertar o compartilhar. Eu falei ainda na aula de paisagismo, eu acho. Ah, deu um erro. Espera aí. Apareceu aqui uma mensagem que deu um erro. Vamos ver. Agora foi. Aparecendo? Agora sim, foi. Oh, meu Deus. Então, vamos voltar aqui para vocês verem as imagens. Então, aqui eu estava mostrando, né, para quem a gente está projetando, que a gente pode ter, né, uma diversidade muito grande de pessoas. Aqui a questão do alcance, né, e dos espaços de atividade, e aqui o que eu falei do arquivo, né, que não adianta nada a gente, né, deixar o espaço, mas não pensar no espaço da gaveta para abrir, e a gente acaba gerando situações indesejáveis. E aqui a questão que eu falei, né, da calunga, das escalas, então a gente, né, aqui vê nos desenhos que a gente, com a representação das pessoas, a gente tem uma noção se está proporcional ou não. E agora sim, onde eu estava aqui. Então a gente tem essas 3 imagens aqui, né, de representações de pessoas sentadas à mesa. Então, aqui a gente tem o casal sentado à mesa, tem a dimensão da mesa, o espaço que a pessoa ocupa aqui sentado. Tem um pendente que vem sobre a mesa, né? É importante que a altura desse pendente seja compatível com a altura das pessoas, para não atrapalhar a visão. E agora aqui a gente tem 2 espaços de circulação. Esse espaço aqui é um espaço. Nossa, tá passando um carro, um super som, uma hora dessa. Então, aqui tem um espaço de circulação menor e aqui tem um espaço de circulação maior. Porque desse lado aqui, a gente tem uma pessoa passando ali, vamos supor que é um restaurante, né? Então, pode ser uma área ali de circulação, só para as pessoas que estão no restaurante passarem para ir ao banheiro, para chegar até uma outra mesa e tal. E aqui a gente percebe que já tem um espaço maior, que tem um garçom. Né? Então, muitas vezes, a gente, quando vai projetar esse espaço, tem que deixar uma área de circulação um pouquinho mais espaçosa, por quê? O garçom ele vai ter uma bandeja, ele vai ter algo na mão, né? E aí isso acaba gerando, né, a necessidade de um espaço um pouco maior. Depois aqui a gente tem lá uma área que tem um tipo de um aparador, né? Daí a pessoa ela está aqui usando esse espaço e mais um espaço para circulação e mais o espaço da mesa. Aqui atrás da cadeira, vejam que tem um espacinho também. Esse espacinho aqui não é um espaço de circulação, porém ele é necessário para que a pessoa saia da mesa. Então, para que ela afaste a cadeira e consiga sair da mesa. Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes, os movimentos, as atividades. Já nesse último aqui, a gente tem uma gaveta. Então, a hora que abrir a gaveta, ela vai ocupar um espaço, mais a profundidade aqui da pessoa, mais a pessoa sentada. Então, aqui, nesses espaços, né, onde a gente tem a pessoa sentada e alguém ou fazendo uma atividade atrás ou passando atrás, a gente não precisa colocar mais o espaço de afastar a cadeira, porque a pessoa pode esperar a outra passar para ela afastar a cadeira, tá? Agora, em espaços assim, onde não tem área de circulação atrás, daí sim a gente tem que ter essa preocupação com essa área de circulação. Então, algumas observações para a gente, para essa questão dos dados que a gente aplica nos projetos. A gente não deve utilizar como referência, né, medidas de produtos similares. Por quê? Pode ser que aquele produto ele tenha, né, uma especificidade diferente do que
quero, né? Pode ser para uma atividade um pouco diferente. Então, é importante que eu olhe os dados antropométricos para eu fazer o meu projeto. Tá? Para eu projetar lá, igual vocês vão projetar a cadeira, uma mesa, né? Então, vamos analisar para que é o meu produto e aí buscar as minhas medidas. Também a gente nunca vai usar a medida do nosso corpo. Então, não, se eu quero saber lá o alcance lateral aqui do meu braço, né? Eu vou pegar o alcance do meu braço. Se eu pegar o alcance do meu braço, minha mãe não alcança. Ela é menor do que eu, né? Então, a gente vai ver como que a gente pega esses dados antropométricos para a gente utilizar no nosso projeto. Então, eu não vou me medir, nem medir o meu colega, nem ninguém da minha família. Tá? Isso não é parâmetro para a gente mencionar um produto. A gente também nunca usa o homem médio como parâmetro. Nunca não. Tem uma ou outra exceção que a gente usa o homem médio, mas quase nunca a gente usa o homem médio como um parâmetro de projeto. A gente sempre pega as pessoas ou as maiores ou as menores. Mas como assim, né? Parece que na nossa cabeça seria muito normal, né? Que a gente projetasse para o homem médio. Então eu projeto para quem está na metade ali, né, das medidas e serve para todo mundo. Mas não é bem assim. A gente vai ver que a gente sempre pega ou as medidas da pessoa maior ou as medidas das pessoas menores. E isso é algo que eu vou repetir umas 50 vezes nessa aula, tá, gente? Para fixar mesmo. Então, quando eu preciso de um espaço de passagem, um espaço onde precisa caber uma pessoa, eu vou sempre buscar a pessoa maior. Por quê? Onde coube aquela pessoa maior, a gente já sabe que cabe também a pessoa menor. Agora, quando eu preciso buscar uma medida de alcance, aí eu vou pegar a medida da pessoa menor, porque aonde a pessoa menor alcançar, todas as outras pessoas maiores do que ela vão alcançar também. E se a gente pega a pessoa média, né? Vamos supor que eu pego a medida média de largura aqui, né, para uma passagem. Aí a pessoa média passa, as pessoas que são menores que a pessoa média passam, e a pessoa maior do que a pessoa média não passa. Mesma coisa, se eu pego uma medida de alcance de uma pessoa média, a pessoa média alcança, quem for maior do que a pessoa média alcança, mas quem for menor não alcança. Então, sempre na escolha dos dados antropométricos, a gente pega os extremos, tá? E daí, daqui a pouco, eu já vou explicar para vocês o que são percentis. Então, desculpa, eu falei do passo a passo da aula hoje, que eu vou estar dando esse passo a passo, eu estava pensando porque eu dei aula segunda já. Então, a gente vai, hoje, esse passo a passo, como que a gente vai desenvolvendo, né, um projeto, como que a gente vai buscando esses dados, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer as necessidades, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de projeto, a gente vai analisar quais as necessidades do nosso cliente, do nosso usuário, né? Então, a gente sempre organiza ali o nosso programa de necessidades. E esse programa de necessidades, ele está relacionado com alguns requisitos, tanto de projeto, quanto também requisitos da tarefa que será realizada naquele espaço ou naquele mobiliário. Então, o primeiro passo sempre é uma coleta de informações. Então, requisitos de projeto. O que é necessário para que o meu produto funcione, né? Então, a gente vai analisar lá. Vamos supor que a gente tá projetando uma casa, né? O que é necessário para que essa casa funcione? Que ela tenha quartos, que ela tenha banheiros, que ela tenha sala de jantar, cozinha, lavanderia, né? Eu vou analisando lá para o meu cliente quais são os requisitos de projeto. O que eu preciso para que essa casa funcione? Ela vai ter que ter estrutura, ela vai ter que ter cobertura, ela vai ter que ter paredes, aberturas, né? Então, são meus requisitos de projeto. Restrições, né, também que podem acontecer. Então, isso vai delimitar. Então, restrições que a gente tem no caso de um projeto de uma casa. Legislação, né, nos restringe, orçamento, tamanho do terreno, declividade de terreno. Então, a gente vai analisando lá as nossas limitações.
E tem os requisitos da tarefa, né? O que é necessário para que o usuário desempenhe essa tarefa? Então, eu preciso ter uma cozinha? Beleza, mas o que tem que ter nessa cozinha? Tem que ter fogão, tem que ter geladeira, tem que ter pia, tem que ter armários, pode ter uma mesa ou não, né? Então, eu vou analisando o que precisa para realizar aquela tarefa. No quarto, o que precisa? Precisa de uma cama, de criado, de guarda-roupa. Essa pessoa precisa de uma escrivaninha ou de uma penteadeira, de um painel de TV, tá? Então, eu vou analisando o que precisa para fazer aquela tarefa. E eu posso organizar isso por princípios de importância, né? O que é mais importante naquele espaço? Aquilo que for mais importante tem que estar num local mais acessível, né? Que é aquilo que eu falei, que a gente nunca, né, vai colocar coisas que a pessoa precisa alcançar durante o dia a dia dela numa área onde ela precisa pegar um banco ou uma escadinha para isso, né? Então, a gente vai analisando lá o que é mais importante, quais são os itens mais importantes desse ambiente, ou até mesmo se eu estou projetando um móvel, né? Eu vou pensar ali nos itens mais importantes para eu organizar a maneira como o móvel vai ser, onde vão ficar gavetas, portas, né, gavetões, eu vou analisando isso. Também vou analisar a frequência de uso. Tudo aquilo que é usado com mais frequência vai ficar também em locais mais acessíveis. Também posso organizar por funcionalidade, né? Então, itens que têm as mesmas funções, eles vão sendo agrupados, colocados juntos. E eu também posso organizar uma sequência de uso, né? O que tem que ficar perto do que, qual é a sequência da tarefa, né? Então, isso a gente pode analisar, por exemplo, projetando lá um armário de cozinha, né? Então, a gente sempre fica com aquelas coisas que a gente precisa mais, né? Nas áreas mais acessíveis, que a gente usa mais. Então, por exemplo, se a gente tem lá alguns talheres que a gente usa mais no dia a dia, esses talheres geralmente ficam na primeira gaveta. Os talheres que a gente não usa tanto já ficam nas gavetas mais baixas, né? Então a gente vai organizando. Os copos. Copos a gente usa todos os dias, então ele fica em locais mais fáceis. Taças a gente usa às vezes, então podem ficar num local de mais difícil acesso. Então a gente vai fazendo uma organização no mobiliário, né? Tem uma questão de sequência de uso. Na cozinha a gente tem uma importância ali da questão da organização de fogão, pia e geladeira, né? Que parece óbvio, talvez, para alguns de vocês eu falar isso, né? Mas, nossa, as pessoas fazem umas coisas bem estranhas na hora de organizar a cozinha, né? Muitas vezes por limitações do próprio projeto. Mas, né, a gente sempre vai tentar ter pelo menos fogão e pia lado a lado, né? Não sei se vocês já tentaram cozinhar num lugar que não fica lado a lado, né? É uma coisa assim terrível. Então, essa sequência de uso é importante. A gente pode pensar isso também na hora de organizar lá um guarda-roupa, né? Como que eu vou fazer as divisórias do guarda-roupa para ele ficar prático, né? Onde eu vou pôr as gavetas? Né? A gente nunca vai pôr uma gaveta numa parte alta, né, gente? Ela sempre vai ficar numa parte baixa, não tem como usar uma gaveta na parte alta. Então, a gente vai organizar lá onde vão ficar as gavetas, os cabideiros, os nichos, né? Daí a parte do maleiro, a gente já deixa uma parte, né, mais aberta, maior, para que a gente coloque coisas maiores. Então, às vezes também é uma coisa que parece muito óbvia, mas é importante a gente pensar de que maneira aquilo foi organizado. Porque muitas coisas, elas já se tornaram um padrão, mas em algum momento alguém precisou organizar aquilo. Então, lá no guarda-roupa, a gente tem esse princípio funcional, a gente guarda peças parecidas juntas. Então, a gente tem lá a parte de camisetas, de blusas, né, de frio. A gente tem uma parte onde a gente pendura os casacos, onde pendura as camisas, onde ficam os sapatos, onde ficam as calças. Então, sempre tem, a gente agrupa aquilo que tem a mesma função. Então, o arquiteto ele tem essa função ao projetar um mobiliário, ao projetar um espaço,
que seja um espaço organizado, tá? Muitas vezes até a questão da maneira como a gente define onde vão ficar os pontos de tomada vão auxiliar na organização das pessoas nesses espaços, né? Muitas pessoas reclamam às vezes, né? Eu não tenho, né, uma tomada aqui na pia, né? Então, assim, tomada eu falo nunca é demais, né? Então a gente tem que organizar bem todo o nosso projeto, que a ideia é facilitar a vida das pessoas, né? O princípio lá do Le Corbusier. E aí a gente define quem que é a nossa população, né? Então, quem vai usar esse espaço? E aí a gente vai buscar um levantamento antropométrico que seja o mais próximo da nossa população-alvo. Então, a gente tem que considerar sexo, se homem ou mulher, ou os dois, geralmente os dois, né? Mas acontece, às vezes, de ter algum tipo de espaço voltado para um para o outro, né? Então, mas geralmente, né, a gente tem espaços aí, né, para os dois. Nacionalidade, né, país de origem, a gente pode ter aí algumas mudanças em questões de medidas de um país para o outro, e também a idade, né? Crianças a gente vai ter lá, né, diversos tamaninhos, né? Elas vão desenvolvendo muito rapidamente até chegar na fase adulta e depois a gente dá uma diminuidinha também, né? E também vamos precisando de mais espaço para desenvolver as atividades. Acho que lá no livro do Boeri, né, que eu coloquei para vocês têm lá, né, as medidas, ela vai tendo ali a medida mínima, né, aí depois ela vai tendo uma medida um pouquinho maior e uma maior ainda que é para o idoso. Então, a gente vai tendo essas mudanças, né, com o passar do tempo. Então, se eu estou projetando lá, por exemplo, tem uma aluna minha do TCC que está fazendo uma creche para idosos, ela tem que projetar espaços mais amplos, né? Porque eles precisam de espaços mais amplos. Se alguém vai projetar uma escola lá de ensino infantil, né, tem que estar adequado para a criança. Então, a gente precisa pensar também nessa questão da idade. E aí, a partir disso, né, a gente vai escolher nosso levantamento antropométrico mais adequado, que eu já vou passar para vocês, né, o autor, já até passei lá na primeira aula, mas vou falar disso de novo, que traz medidas antropométricas que são parecidas com a nossa população. Então, tem que ser ou feito na nossa própria população ou numa população semelhante. E aí a gente vai levar em consideração, né, o sexo, que a gente falou ali, né, atrás, então a gente tem que pegar lá, se for projetar para ambos os sexos, a gente vai pegar dados que tenham informações para os dois. Tem que ser daí do mesmo, né, vir da mesma fonte. E aí, geralmente, na maior parte das medidas, o homem é o nosso extremo maior e a mulher é o nosso extremo menor. E aí, se for projetar para um único sexo, a gente vai pegar a pessoa maior daquele sexo e a menor daquele sexo. Então, na maior parte das medidas, o homem tem a medida maior. Então, ele acaba sendo a nossa referência do extremo, né, maior e a mulher do extremo menor. A gente também vai ter que olhar se aquela fonte ela me traz as idades que são necessárias para o meu projeto. Então, o paneiro, por exemplo, ele começa o levantamento dele com crianças de 6 anos. Então, se eu precisar de uma referência para uma criança de 3 anos, de 4 anos, eu não vou encontrar no livro dele. Vou ter que buscar um outro livro, como o Tilley, que eu acho que começa no 4. Então, a gente tem que analisar daí nossa fonte, se ela tem aquilo que a gente precisa. Então, crianças tem, né, essa questão das diferentes idades, e aí a gente vai considerar, né, no caso da criança, o maior e o menor. No caso da criança, vocês vão ver que varia muito menino e menina. Não é igual do adulto, que na grande maioria o do homem é a medida maior. Da criança vai variando conforme a criança vai crescendo. Primeiro a menina é maior, depois o menino é maior, e algumas medidas também vai variando bastante. Então, sempre tem que olhar daí qual que é a medida maior e a menor. Eu vou explicar para vocês como que faz. Etnia e raça,
né? A gente também tem essa questão né, das medidas do corpo serem diferentes. A nossa população, a população brasileira, é uma população muito misturada, né? Então a gente, né, tem as nossas medidas próprias, assim, né? E também, em alguns casos, o nível socioeconômico pode influenciar. Por quê? Indivíduos que têm uma boa alimentação, que não têm doenças infantis, né? E que têm mais poder aquisitivo, geralmente conseguem desenvolver o seu máximo potencial de crescimento corporal. Indivíduos que já têm um nível socioeconômico mais baixo, geralmente não se desenvolvem tanto, são mais magrinhos, então isso também pode ter influência na coleta de dados. E lembrando que nós temos, né, dois tipos de dimensões. Então, nós temos as dimensões estruturais, que são as dimensões estáticas, que são as dimensões que a gente vai ver hoje, que são dimensões físicas do corpo parado. Então, a gente tem lá a pessoa em pé, ereta, com a cabeça retinha, né? Ela tem uma estatura tal, ela tem um alcance de braço tal. Mas, por exemplo, até se vocês olharem na NBR 9050, tem uma parte lá dessa questão do alcance, né? Do alcance lateral aqui, que mostra bem isso. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que ela está na cadeira de rodas, tá? Algumas pessoas estão na cadeira de rodas e não tem nenhuma mobilidade daqui do tronco. Ela consegue movimentar o braço, mas ela não consegue movimentar o tronco. Então, ela vai ter um alcance X. Já uma pessoa que está na cadeira de rodas, mas ela tem a mobilidade do corpo, ela já consegue alcançar um pouco além, porque ela consegue fazer esse movimento do tronco. Então, a antropometria estática, ela me dá essa medida dessa pessoa como se ela não pudesse mexer o tronco. E a dinâmica já vai me dar essa questão do movimento. Então, a gente daí tem que analisar, né, a situação. É claro que se a pessoa precisa estar sempre mexendo algo aqui do lado, eu vou evitar que ela fique dobrando o tronco, né? Mas se for algo esporádico, né, não tem problema. Então, a gente tem que analisar daí, né, a atividade. Então, a antropometria estática nos traz essas dimensões físicas do corpo parado, e aí a gente tem as medidas, né, em posições padronizadas. Então, vou mostrar para vocês depois essas diversas medidas. E tem daí as medidas dinâmicas, né, que seriam dos movimentos do corpo, movimentos de alcance, os ângulos de movimento do nosso corpo, né? Então, uma pessoa, quando ela agacha, como que ela consegue fazer movimento, né? A força do movimento. Então, a gente tem essas duas análises de dados. E aí, aqui eu trouxe dois levantamentos antropométricos que a gente pode utilizar. A gente vai usar esse daqui, tá? Do Paneiro, dimensionamento humano para espaços de interiores. Vocês encontram um PDF na internet, tem até aquele site Passei Direto, não sei se alguns de vocês assinam, mas dá para acessar algumas coisas lá mesmo sem ser assinante. Tem lá o dimensionamento humano, tá? Porque a gente tem na biblioteca, mas agora, né, não dá para a gente usar. Então a gente vai ter que buscar aí algumas alternativas. E eu também vou passar para vocês algumas partes do livro que trazem os dimensionamentos que vocês vão usar para fazer a cadeira. Eu vou pegar lá e vou passar para vocês, tá bom? Na semana que vem. E o livro do Tilley, eu acho que daí é mais difícil de achar. Até na biblioteca a gente tem, acho que 2 ou 3 só. Mas vamos focar aqui no do Paneiro, que eu sei que é mais fácil e que eu consigo as informações para vocês, tá? Aí depois que a gente escolheu nossos dados antropométricos, onde a gente vai buscar esses dados, a gente vai selecionar que porcentagem da população eu vou acomodar nesse meu projeto. Então, a gente tem que pensar uma porcentagem da população que permita que a gente faça um projeto confortável e seguro para a grande maioria. Então, a gente projetar para 100% da população é quase inviável, tá? A não ser que seja algo que eu vou fazer ali que tenha diversos ajustes, tá?
Caso eu vá fazer algo que seja estático, como uma cadeira, sei lá, uma cadeira de mesa de jantar, né? Algo que eu não vou ter flexibilidade. Aí eu vou buscar atender 90 ou 95% da população, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com 90%. Daí a gente exclui 5% das pessoas que são muito grandes e 5% das pessoas que são muito pequenas. E até eu estava dando uma olhadinha nos dados, né? E quando a gente projeta ali, eu tô assim, eu nem sou tão alta, né? Tenho 1,76 m, mas eu tô ali no limite das pessoas mais altas, das mulheres, né? Então, claro, a referência no caso da pessoa alta, a gente pega a do homem, mas eu tô ali no limite, né, das pessoas maiores. Esses dias eu e meu irmão tava olhando, né, porque aqui em casa todo mundo grande. Daí, engraçado que ele não sai tanto do padrão quanto eu, por ter essa diferença de homem e mulher ali nos dados antropométricos. Então, a gente vai trabalhar aí na cadeira, aí na maior parte dos trabalhos que vocês forem fazer nesse sentido, que forem usar percentil, a gente vai trabalhar com 90% da população. Então, excluímos os muito grandes e os muito pequenininhos. E quando eu falo muito grandes e muito pequenininhos, realmente são pessoas assim, no extremo, tá, gente? Não se sintam aí excluídos nisso. E aí, então, a gente geralmente não consegue atender a 100%. Então, vamos ver o que é esse negócio desse percentil. A gente vai pensar como se a gente pegasse 100 pessoas e colocasse essas 100 pessoas em uma ordem crescente. Então, do menorzinho, que seria o meu usuário 0, até a maior pessoa, que seria o 100, tá? E aí, a gente vai entender que essas pessoas elas estão crescendo em proporção em todos os sentidos. Então, tanto em altura quanto em largura, tá? Então, a primeira pessoa, o 0, é uma pessoa baixinha e magrinha, tá? E a última pessoa já é uma pessoa alta e maior, tá? Então, a gente vai crescer isso como se fosse... Claro que isso não é real, né, gente? Mas como se fosse... eu tivesse 100 pessoas que elas fossem crescendo, né, em todos esses sentidos, né? Para todos os lados, numa maneira certinha, assim, crescente, tá? Eu tenho a pessoa do 0 ao 100. O 0 é minha pessoa menor e o 100 é minha pessoa maior. Aí, o que acontece? Se eu fosse projetar para 100%, o 0 seria meu percentil, né, a minha pessoa menor de referência, e o 100, né, a pessoa 100 seria a minha pessoa maior de referência. Só que essa pessoa 0 e essa pessoa 100 são extremos, né, que não vão me ajudar muito ali na hora de projetar. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar com 90% da população, a gente vai excluir os 5 primeiros ali, o 0, 1, 2, 3, 4, e lá e a gente vai começar pela pessoa 5 e vai excluir os 5 últimos. Então, a gente vai até a pessoa 95. Tá? Então, a gente vai usar esses dois extremos, como se fosse a pessoa que está no 5º lugar aqui, de tamanho, até a pessoa que está no 95º lugar. E nós vamos usar essas duas pessoas como referências de extremos, tá? Então, não vou pegar o menorzinho nem o maiorzão de todos. Vou pegar ali, vou excluir algumas medidas e vou pegar ali 90% da população. Então, quando eu falar para vocês, aqui a gente vai usar o percentil 5, quer dizer que eu estou pegando como referência as medidas daquela pessoa que estaria ali na 5ª posição, tá? Quando eu falar, aqui a gente tem que pegar o extremo maior, então a gente vai pegar o percentil 95, então a gente vai pegar aquela pessoa que está na posição 95, né, com as medidas maiores, beleza? O percentil 50 seria aquela pessoa mediana, né? A pessoa que está no meio ali, que está com as medidas médias, né? Então, média em altura e média nos outros sentidos, de profundidade e largura do corpo, tá? Que foi aquilo que eu falei para vocês. A gente trabalha, a maior parte do tempo, com os extremos.
alguma outra coisa, a gente pode utilizar a pessoa mediana, tá? Então, no caso, a gente vai aplicar dessa forma, tá? Entre percentil 5 e 95, então seria 90% da população. É como se a gente pegasse a população do mundo e ela fosse ali essas 100 pessoas, tá? Então, a gente tem algumas situações. Para dimensionar espaços de passagens, espaços de aberturas, que são os espaços onde a gente precisa que as pessoas caibam. Então, no caso, a gente vai pegar o limite superior, tá? Que daí a gente vai trabalhar com o percentil 95. Agora, quando a gente for dimensionar algo que precisa de alcance, seja alcance lateral, seja alcance superior, seja alcance frontal, qualquer tipo de alcance, a gente vai utilizar a pessoa menor, que seria o nosso percentil 5, beleza? Agora, se a gente for fazer algo que vai ter regulagem, né? Vamos supor, uma cadeira de escritório confortável, ela regula tudo, né? Ela regula a altura, ela regula, né, o apoio de braço. Então, para eu regular, eu vou ter que pegar os dois extremos, né? Para eu saber qual seria a regulagem menor e a regulagem maior. Beleza? Agora vamos ver aqui o que seriam algumas, né, das definições de algumas medidas, para daí a gente ir para as medidas em si. Quando a gente fala de altura, tá? A altura não necessariamente representa a estatura, tá vendo que são duas palavrinhas que estão separadas aqui? A altura vai ser a distância vertical entre algum ponto do corpo, né, e um plano transversal. Então, por exemplo, a altura dos olhos. A altura dos olhos vai ser do chão até o cantinho aqui do nosso olho, tá? Então, é uma medida de altura. Então, a gente vai ter várias ali, vai ter a medida da altura do cotovelo, por exemplo. Aí a estatura, sim, é a maior distância do nosso corpo. Então, sempre com o corpo em pé, ereto, né, que são as medidas estáticas, a gente vai ter a estatura. Então, a estatura vai do piso até a parte superior da cabeça. Largura, distância horizontal lateral projetada no plano frontal. Por exemplo, largura dos ombros, tá? A largura aqui, então, vai ser essa medida. A gente vai ter largura, né, de diversas medidas do corpo. Comprimento vão ser as distâncias ao longo dos eixos, ou, né, eixos com segmentos de juntas, pode ser em diversas direções, como o comprimento do braço, né? Então, o braço ele é formado por várias partes aqui, várias juntas, né? E a gente tem o comprimento de um eixo. Profundidade. A profundidade aqui, ó, olhando a pessoa lateralmente, a distância horizontal, e aqui a gente vai ter a profundidade máxima do corpo. Aí depois a gente tem alguns que esses três aqui a gente usa um pouquinho menos, que é o perímetro, né, que seria uma curva fechada em alguma seção do corpo, é igual quando a gente vai tirar medidas lá, né, daí a gente pega a fita métrica e mede lá nosso abdômen, né, tem que tomar cuidado, hein, gente, eu tô ficando muito tempo sentada, eu tô ficando com uma pancinha aqui já. Então a gente, né, vai medir lá o abdômen, então a gente tem o perímetro, tá? Então tudo, né, que dá a volta no corpo. A gente tem as curvaturas do nosso corpo também, como a curvatura da lombar, olha aqui, ó. Né, a curvatura da lombar é importante para alguns projetos, né? Aquelas cadeiras que têm o apoio da lombar aqui, elas, né, precisam ter essa medida aqui para que fique realmente confortável. Medida de articulação, que seria a medida aqui, né, de movimento do nosso corpo, de variação angular que a gente consegue ter, né? Então, o braço esticado lá para frente, até onde eu consigo ir com ele para trás, né? Então, o ângulo de articulação aqui, de flexão de quadril, tá? Cada pessoa, claro, né, tem os seus. Mas a gente tem ali algumas medidas padrões. E o alcance a gente usa bastante, que é a distância que a gente consegue atingir com alguma parte do nosso corpo, né? Então, com o ato de alcançar, tá? Então, quando eu estico o braço para o lado, para frente,
para cima, eu consigo alcançar uma determinada distância. Agora eu vou mostrar para vocês algumas medidas, né? Como que a gente seleciona, né, essas medidas, que seriam as medidas onde a gente aplica e qual percentil que eu escolho. Antes da gente mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o livro do paneiro. Deixa eu abertinho aqui. O livro do paneiro, deixa eu só voltar um pouquinho. Ele é bem grandão, tá? Traz diversas, aqui tem os dados antropométricos. Daí ele vai trazendo aqui, né, as medidas e tal. Cadê a parte que eu queria mostrar? E aí ele tem algumas tabelas. Que vão mostrando, tá vendo? Medidas do corpo e tal. Tem a parte da acessibilidade, cadeira de roda, ó, tá? Dos alcances. Então, gente, aqui tem muita coisa, muito material para vocês darem uma olhada, tá? Ai, pera, acho que é mais para trás. Ai, tinha deixado aberto aqui e perdi. Deixa eu olhar aqui no... Que página aqui é? Mais pra cá. Aqui. Olha, tem medida do pé, da mão, ó. As medidas, né, de articulação e tudo, né? Rotação, inclinação, de cabeça. Aqui que eu quero essas tabelinhas para mostrar para vocês. Aqui são as tabelas de crianças, tá? Então tem aqui, ó, 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11 anos. E aqui em cima a gente tem as medidas dos adultos, ó. Então tem medidas em diversas posições. Aqui também, né, que a gente vai usar a parte, né, da cadeira, daí na aula que vem a gente vai ver. E aí, essa parte aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, comprimento da nádega ao joelho, tá vendo? Aqui é dos adultos. Então, aqui você tem lá o do percentil 1 ao percentil 99, tá? Então, tá vendo? Tá até destacadinho, porque geralmente a gente usa o 5 e o 95. E aí a gente tem a medida do homem e da mulher. Aqui ele pega um total dos 18 aos 79 anos, e aqui vai dando uma variaçãozinha dos 18 aos 24, dos 25 aos 34, dos 35 ao 44, tá? Até lá 75 a 79. Então, a gente pode ou pegar especificamente de uma idade, vamos supor lá, 30 anos, vou pegar aqui, ou a gente pode pegar aqui no geralzão, tá? E aí a gente vai sempre olhar aqui, né? Então eu preciso dessa medida aqui, aí eu vou olhar aqui, eu preciso da medida do percentil 95, aí eu vou olhar aqui, do homem é 64 e da mulher é 62,5. Como que eu vou escolher entre a medida do homem e da mulher? Se eu estou pegando 95, é porque eu preciso da maior medida. Então, eu vou ver qual dos dois tem a medida maior. Então, no caso, é o homem. Se eu precisasse do percentil 5, então eu preciso da menor medida, alguma coisa de alcance, daí eu vou olhar aqui, do homem e da mulher, qual que é o menor? Daí, geralmente é o da mulher, tá? Então, aqui no livro do paneiro tem várias medidas, tá? O comprimento nádega supoplíteo, que a gente vai ver ali. Então, eu peguei daqui as informações que estão ali no slide. E eu peguei aqui do total, tá? Então, se vocês forem projetar cadeira, e aí vocês, como a cadeira é para 30 anos, vocês quiserem pegar aqui, ó, de 25 a 34, ótimo, tá? Não precisam pegar do slide. Eu vou pôr essas tabelas aqui para vocês também, do livro, e aí vocês vão fazer a leitura de vocês, tá? Então, aqui no slide, como a gente não tinha uma definição de idade, eu peguei do geral. Ô, Pro, então, toda vez que a gente usar o percentil maior, a gente vai usar a maior medida, e o menor, a menor medida. Exatamente. E aí coincide que na maior parte dos casos, do maior é do homem e do menor é da mulher, mas é sempre bom conferir, tá? E aí, ó... Tá, mas... Pode falar. É que eu tô com bastante dúvida nessa questão da cadeira, porque, tipo, da criança, né, o espaço para ela sentar é muito
menor do que para uma pessoa de 30 anos, né? Aham. E quando eu for projetar a cadeira, o assento, ele tem que ser flexível ao ponto dele aumentar o tamanho. Sim, É na verdade isso? não precisa o assento, mas o encosto precisa vir mais para frente, Para entendeu? frente. Ah, entendi. Daí tem que ter alguma flexibilidade nesse sentido. Tem gente que às vezes também faz alguma coisa que dê para dobrar o assento, daí vocês vão ter que pensar numa maneira de aumentar e diminuir ele. Então pode ser com o encosto, daí o assento vai ficando para trás, né, para ele ficar menor. Aham. Mas aí também o encosto muda. Daí também tem que pensar em alguma coisa nos. A questão você fala da altura do encosto, É, a isso. gente não vai focar tanto porque não é algo que traz tanto desconforto na maior parte Uhum, dos casos, tá? Então, se for uma cadeira de mesa de jantar, de restaurante, a criança vai encostar, ela vai encostar a cabecinha, não tem problema nenhum, não tem tá? problema. Então, a questão da altura do encosto é tranquilo. A não ser que seja Uhum, um encosto que pegue, seja pequeno, que pegue só um pedaço das costas, né? uhum, Daí tem que ver certinho. Mas aí a gente, na aula que vem vai ser só sobre cadeira, daí a gente vai tirar uhum. algumas Mas dúvidas. aí, nesse caso, a gente pode, tipo, usar a medida maior do encosto e aí, tipo, a criança fica confortável. Uhum, pode. Deixa eu mostrar para vocês aqui da parte das crianças. Das crianças, dá bastante diferença. Tem hora que você tem que escolher dos meninos, tem hora que é das meninas. Ó. Então, por exemplo, 6 anos, percentil aqui, estatura, né? Percentil 95. Com 6 anos, o do menino é maior, 7 anos do menino é maior. 8 anos, igualou. 9 anos da menina é maior, 10 anos da menina é maior. Então, tá vendo como vai mudando? Então, aqui tem que prestar bastante atenção, porque não vai ter um padrão. Então, a hora que vocês Uhum, forem pegar aqui 6 anos, né, as medidas, tem que olhar certinho se é do menino ou da menina, porque vai variando bastante as medidas para a criança, tá? Então, vamos lá. Estatura, né? Então, estatura é a distância do piso até o topo da cabeça, né? Com uma pessoa com o corpo ereto, então é uma posição ali, né, fixa. Então, é um dado que nos ajuda a definir a abertura, as mãos de portas, né? É algo que já temos um padrão, né? Mas para vocês terem uma ideia, né, de onde vem isso. E também, uma coisa importante, se eu for pendurar algo, né? Eu preciso ter essa noção, né, de tamanho. Aí o percentil 95 aqui, né? A gente vai usar, no caso, a seleção, né, do percentil, o maior do homem, tá? Claro que nesses casos de passagem e tudo mais, a gente percebe que a gente tem a gente deixa um espacinho a mais, mas é para a gente ter uma ideia, né? Até porque, por exemplo, aqui o percentil 95 do homem é 1,84, 1,85 praticamente. A gente já tem, né? A gente tem pessoas, a gente conhece pessoas que são maiores do que isso e não é tão raro, né? Então, por isso que a nossa porta vai ter lá o vão de 2,10, né? Porque é algo tranquilo, assim, que não atrapalha em nada para uma pessoa pequena. Então, em alguns casos, poderia atrapalhar a pessoa pequena em outras medidas, mas no caso da estatura é tranquilo, né? O vão está ali, de um tamanho razoável, todo mundo passa por baixo. Altura dos olhos de pé. Então, vai ser essa medida do chão até o canto do olho, né? Também com a pessoa ereta, olhando horizontalmente. Então, quando eu quero estabelecer alguma linha de visualização das pessoas, ou até mesmo uma comunicação visual, né? Para eu colocar, às vezes, sei lá, um quadro, né, algum tipo de placa, algo que precise ficar aos olhos das pessoas. Ou ainda, se eu quiser fazer alguma divisória, né, como uma divisória de banheiro, que precisa ser uma barreira visual, né? Então, eu preciso analisar essa questão. Então, se eu quiser fazer uma barreira visual, eu preciso pegar o percentil 95. Agora, se eu não quero que aquele elemento seja uma barreira, aí eu vou pegar o percentil 5, né? Então, se eu quero barreira, onde a maior pessoa não enxerga, ninguém mais enxerga.
Se eu não quero barreira, onde a menor pessoa enxerga, os outros vão enxergar também, tá? Então, aqui, essa medida ela tem duas aplicações. A altura do cotovelo, né? Vai ser a distância do piso até onde, né, eu encontro o antebraço com a parte superior do braço. Geralmente a gente usa para a altura de bancada, né? De escritório, de cozinha, onde as pessoas forem trabalhar em pé, tá? Aqui, essa medida, ela tem uma variação muito grande por conta da atividade que a gente está fazendo. Por quê? Tem atividade que a pessoa precisa ter os braços apoiados, tá? Ela precisa da precisão ali dos braços apoiados. Outras, ela já precisa de um pouquinho mais de flexibilidade, né? Então, talvez tenha que ser um pouquinho mais baixo. Em outras, ela pode ter algum utensílio em cima da bancada que vai precisar que a bancada seja ainda mais baixa. Então, nesse caso, a gente tem essa referência da altura do cotovelo, porém, é sempre preciso analisar bem o que vai ser feito naquele mobiliário ou naquele espaço. Aqui agora é uma medida de alcance vertical de apreensão. Seria as coisas que a gente vai alcançar em cima. Então, do piso até o centro da mão com o braço estendido verticalmente. As medidas de alcance sempre são com o centro da mão, porque, por exemplo, se eu precisar pegar num puxador do armário, eu vou fechar minha mão, então eu não posso ir até a pontinha lá do dedo. Então, para qualquer tipo de alcance, de prateleira, de trinco, de armário, de puxador, a gente utiliza essa medida. Como o fator é alcance, a gente vai escolher a medida menor. Então, no caso, seria a medida da mulher menor, 1,85. Então, onde essa mulher alcança, todos os outros usuários alcançam também, dentro dos 90%. O alcance lateral do braço, né? Então, eu vou alcançar algo ao meu lado. É a distância da linha central do corpo até a ponta não, até o centro da mão, acabei de falar. Com o braço estendido, né? Dependendo do trabalho da pessoa, né? Ela está numa bancada ali em pé, ela vai precisar alcançar algo que está do lado, uma prateleira, algum controle, algo assim. Como é alcance, também vamos pegar a medida menor. Então, daí, a menor aqui é a da mulher, tá? Do percentil 5. Aí, onde ela alcança, os outros alcançam também. Alcance frontal de apreensão, né? Vai da parte posterior do corpo até a mão, né? O centro da mão com o braço estendido para frente. Onde a gente aplica esse daqui? Se eu tenho lá uma bancada que a pessoa está trabalhando, e aí na frente dela tem alguma prateleira, um armário, algo que ela precisa alcançar ali para o trabalho dela. No caso de uma cozinha, pode ter algo assim, uma escrivaninha, né? Eu preciso saber até onde essa pessoa alcança, né? Para que eu não faça isso muito profundo. E aí, como é alcance, a gente também vai pegar percentil 5, a menor medida. Largura corporal máxima, né? Aqui a distância máxima horizontal, com os braços estendidos ao lado do corpo, para a gente definir larguras entre fileiras de cadeiras, carteiras, largura de corredor, passagens e acessos. Então, a gente, né, se a gente atender a maior pessoa, a gente atende as demais também. Então, aqui a medida de 57,8, percentil 95. Se vocês olharem a NBR 9050, vocês vão ver lá que tem uma referência de antropometria, e daí tem lá o homem sem nenhuma órtese, né? Sem utilizar nem a cadeira de rodas, nem muleta, nada disso. Está lá um diâmetro de 60 centímetros, está baseado nessa questão aqui, né, da ergonomia. A profundidade corporal máxima, aqui a gente usa bastante quando a gente vai ter lá um local de trabalho, né, para saber o espaço que a pessoa vai ocupar lateralmente aqui quando ela está em frente à sua bancada. Então, também, como é espaço livre, a gente vai usar a maior medida, percentil 95.
Aqui, a altura sentado, ereto, é a distância da superfície do assento até o topo da cabeça. Então, vocês vão ver que nas medidas sentados, né, sempre pega do assento, porque a gente não sabe que altura esse assento vai ter. Então, ele pega aqui do assento até aqui em cima. Então, eu posso usar para definir divisórias, alguma, né? Eu posso até para fazer um encosto que vai até a cabeça, divisórias em mesas de restaurantes, para eu projetar uma beliche, que a pessoa consiga sentar confortavelmente embaixo da outra cama, ou até mesmo, sabe aqueles projetinhos que às vezes a cama é em cima e embaixo tem uma escrivaninha, né? Então a pessoa tem que conseguir sentar ali com a cama em cima, então é uma referência de medida. Como é espaço livre, a gente também usa o percentil 95 e dá a maior medida. A altura dos olhos sentados, né? Essa medida vai do assento até o canto do olho, para a gente definir áreas de visão em locais como auditórios, teatros, é importante, ou até mesmo para gerar algum tipo de barreira visual, se for o caso. Então, aqui também, assim como a altura dos olhos em pé, a gente vai ter que, né, analisar se é percentil 5, 95, ou se vai ter que fazer alguma regulagem, algum ajuste e utilizar as duas medidas. Altura de descanso de cotovelo. Aqui entra um ponto bem importante. A altura do descanso de cotovelo vai do assento até a parte inferior do cotovelo, considerando um braço dobrado ali em 90 graus. Essa altura aqui é bem difícil da gente escolher entre o percentil 5 e o 95. Então, imaginem lá, a gente projetando a cadeira, tá? Imaginem vocês sentados na cadeira. Vamos supor que eu escolhi o percentil 95, a pessoa mais alta. A pessoa mais alta, ela precisa ali, ó, de 29,5 centímetros do assento, vai estar o apoio do braço dela. Ah, então, ela sentou confortável. Qualquer pessoa que seja menor do que ela vai ter que erguer o braço para alcançar o apoio, certo? Então, só ficou confortável para a pessoa daquela medida. Aí, se eu escolher o percentil 5, são 18 centímetros ali da mulher, né? Então, aquela pessoa menorzinha sentou, ficou confortável. Qualquer pessoa maior do que ela não alcança naturalmente ali em 90 graus, o braço em 90 graus, o apoio de braço. E aí a gente fica num impasse, né? Porque não dá para escolher entre os extremos. Então, esse é um caso de exceção, onde quando a gente precisa fazer um apoio fixo de braço, a gente usa o percentil 50, tá? Porque daí, para quem é muito grande, a pessoa dá uma mexidinha aqui no tronco para encostar, e quem for muito pequeno não ergue demais o ombro para alcançar o apoio de braço. Porém, isso de fazer apoio de braço fixo seriam para cadeiras que não são de um uso assim diário, né? Então, por exemplo, uma cadeira de auditório, né? Que tranquila, a pessoa não vai ficar ali, né? Todos os dias dela. Agora, se eu vou pôr apoio de braço em uma cadeira que é uma cadeira de escritório, que a pessoa vai usar todos os dias, daí é importante que esse apoio de braço ele seja flexível. Então, eu vou pegar do 18, ele vai do 18 ao 29,5. E aí eu consigo que a pessoa se adeque da maneira dela, tá? E o apoio de braço é algo importante. Mas se a gente também, se a bancada permitir que a pessoa apoie os braços na mesa, também tá ok, tá? Então, não é obrigatório que toda cadeira tenha apoio de braço. Aqui é a largura do quadril sentado, que seria, né, a dimensão maior do quadril. Essa medida da mulher é maior que a do homem. A gente usa para dimensionar cadeiras e bancos, né, para determinar a largura aqui da cadeira. Como é espaço livre, eu vou pegar a medida maior. Então, onde couber o quadril maior, cabem os quadris menores também.
Largura de cotovelo a cotovelo é a distância entre as superfícies laterais do cotovelo, com os cotovelos flexionados 90 graus também. Para a gente pensar em espaços de cadeiras ao redor da mesa, né? Para ficar confortável. Então, a pessoa sentadinha lá, de um cotovelo ao outro, né? Cotovelo fechado, né? A pessoa maior ocuparia ali 50,5. Então, para a gente ter uma referência, né? Claro que a gente, né, gosta de abrir um pouquinho mais, né? É uma briga, né, de irmão quando a gente é criança, até quando a gente é grande, né? De um bater o braço no outro, né? Então a gente, né, tem uma referência aí para determinar esse espaço que as pessoas ocupam, né, do cotovelo ao outro. Então, como é espaço livre, a gente pega o percentil 95. Espaço livre para as coxas, né? Distância do assento até a parte de cima da coxa, no ponto aqui de intersecção entre o abdômen e a coxa. Então, em alguns casos, a gente precisa dessa medida para projetar um balcão, uma escrivaninha, uma mesa. Então, se eu já tenho a altura da cadeira, eu posso projetar a partir, né, dessa medida aqui. E sempre a gente vai deixar ali um pouquinho, né, a mais para que a pessoa tenha uma mobilidade ali embaixo, né? Então, a pessoa aqui é igual do homem e da mulher. Então, as pessoas, homem e mulher maiores, têm ali esse espaço de 17,5. Tá? Então, às vezes a gente precisa desse espaço para o nosso projeto, como é espaço livre, né? 95. Altura poplítea. Esse nominho aqui, não sei se vocês já ouviram, mas é essa área aqui atrás do nosso joelho. Vocês vão falar bastante dela no projeto da cadeira. Então, a altura da poplítea seria do chão até essa partezinha aqui atrás do nosso joelho. Então, para a gente definir a altura de assentos, né? Aqui a gente usa o percentil 5, tá? Seria o correto da gente utilizar, para que as pessoas menores alcancem os pés no chão. Vocês vão ver que isso é um pouquinho fora do nosso padrão de cadeira, tá? Um pouquinho abaixo do nosso padrão de cadeira. Mas a ideia é que a gente a pessoa menor alcance o pé no chão. Por quê? Para a pessoa maior não é tão desconfortável ela ter que ir com o pé um pouco para frente ou um pouco para trás, para que ela se sente. Agora, o fato das pessoas não alcançarem o pé no chão causa muito desconforto, porque pressiona a parte de baixo da coxa e pode causar até uma má circulação do sangue. Aqui a altura do joelho sentado também pode ser uma referência para mim na hora de projetar escrivaninhas, mesas, balcões, tá? Então, dependendo da situação, pode ser que seja útil para mim a parte das coxas e algumas situações a altura do joelho. Às vezes a pessoa não vai entrar totalmente embaixo da mesa, né? Então eu tenho que analisar quais fatores eu tenho, se eu já tenho a altura da cadeira também, tá? Como é espaço livre, também vai ser percentil 95. Comprimento nádega, ponta dos pés. Essa medida a gente usa para cadeiras fixas, principalmente. Então, os bancos de igreja, cadeiras fixas em auditórios, né? São o espaço que as pessoas vão ocupar ali. Como é espaço livre, também usamos o percentil 95. No caso, é igual para o homem e para a mulher. Comprimento nádega poplítea, vai aqui de trás das nádegas até a parte de trás do joelho, para também definir a profundidade da cadeira. Então, aqui é o comprimento, né, da cadeira. Aqui a gente usa o percentil 5 também. Por quê? Se a gente usar o percentil 95, quando a pessoa pequena sentar, ela não vai conseguir alcançar o encosto ou vai ficar pressionando demais aqui atrás do joelho dela. Então, a gente usa a medida menor, porque não tem problema se eu ficar com um espacinho aqui, né, na parte de trás do meu joelho, sem encostar na cadeira, tá? Só não pode ser muito curtinho, porque quando a gente senta, a gente solta uma boa parte do peso do nosso corpo na parte de baixo da nossa coxa. Então, ela recebe essa pressão, né? Então, também, se for muito curto, também fica desconfortável.
Alcance vertical sentado, né? A medida do assento até o centro da mão aqui, verticalmente, também para alcances de mobiliários, né? Equipamentos que a pessoa precisa alcançar quando ela estiver sentada. Mais uma vez, como é alcance, é percentil 5. Comprimento nádega calcanhar. Aqui também espaço livre, percentil 95. A gente pode utilizar essa medida para determinar espaços de arranjos de assentos. Isso pode ser para espaços informais, como espaços de cadeiras de saguões, saguão de aeroporto, né? Que as pessoas elas vão ficar, né, às vezes com o pé em cima da mala, elas precisam ter um conforto um pouco maior. Ou até mesmo espaços onde a gente vai ter pessoas que às vezes vão estar com o pé quebrado, daí vão ficar com o pé assim, né, um lugar que vai ter uma fisioterapia. Também é importante a gente analisar essa medida. Então, espaço livre, a gente pega percentil 95. Escolhidas as nossas medidas, né? A gente pode criar o nosso próprio manequim antropométrico. Eu não vou exigir que vocês façam isso no trabalho da cadeira, tá? Mas só para vocês saberem que há esse passo aí no desenvolvimento de um produto, né? Então, eu vou analisar ali quais as medidas, posso fazer as vistas, né, do meu manequim, que seria a gente criar ali, igual o Le Corbusier criou o modulor, né? A gente criar o nosso esqueminha, tá? Mas isso daqui eu não vou exigir que vocês façam, só para conhecimento mesmo. Em alguns casos também, não vai ser o nosso, a gente pode colocar a questão do tipo de roupa, né? Então, se é um lugar muito, muito frio, que as pessoas vão usar alguma roupa muito grande, isso pode influenciar, ou até mesmo alguns tipos de trabalhos onde as pessoas usem algum vestuário diferente, também pode influenciar. Ou até mesmo o uso de capacete, de uma bota, de uma luva. Tudo isso pode trazer alguma mudança aí nas medidas antropométricas. Então, é algo a ser observado, se for o caso, que não é o caso da nossa cadeira. E aí a gente começa a estabelecer parâmetros de projeto, né? Com essas medidas que a gente foi selecionando. Então, se a gente precisa de requisitos visuais, né? Quais são os ângulos de visão, movimentação de cabeça. Então, no caso da cadeira, a gente não tem tanto essa questão desses tipos de requisitos, né? Mas em outros tipos de projetos, sim. Então, se estou projetando lá um espaço de um auditório, eu tenho que analisar essa questão visual. Se eu estou projetando um lugar que eu quero gerar uma barreira, eu preciso analisar essa questão visual. Requisitos acionais, né? Então, como que a pessoa vai fazer a atividade, né? Quais partes do corpo ela vai utilizar, né? Que movimentos ela vai fazer, o que vai ser acionado para essa tarefa. Ai, gente, o interfone vai tocar agora loucamente, porque minha mãe desceu para pegar alguma coisa lá embaixo. Espera aí, eu vou atender rapidão, tá? Oi. Prontinho. Pior que a pessoa nem falou nada. E por último, identificar nosso usuário, né? Os percentis. Ai, não é possível isso. Percentis limitantes para a gente determinar as dimensões corporais. Vou deixar tocando. Depois, no passo 9, a gente começa a construir nossos parâmetros de projeto. Então, com tudo isso que a gente foi... Ai, não vai parar. Oi. Todas essas informações que a gente coletou, a gente começa a pensar, né? Como se fosse o partido do nosso projeto, né? E daí a gente começa a desenhar e dimensionar nosso produto. Então a gente começa, né, fazer os desenhos em si. A gente pode desenvolver modelos testes, né? Posso desenvolver até modelos testes em escala real, dependendo do produto que eu estou criando. E aí eu vou avaliando, né, com esse modelo teste, se está dando certo, se as medidas ficaram boas. E aí eu posso, né, preparar os requisitos para esse teste, que eu preciso observar, avaliar esse modelo
E aí, se deu certo, eu aprovo, né? Se não deu certo, eu vou ter que voltar ali alguns passos e fazer as modificações que forem necessárias, tá? A gente não vai fazer também na cadeira essa parte do modelo real, né? E nem dos testes. Mas para vocês terem uma ideia, né, de como é esse processo de criar um novo produto, né? Chegar nessa etapa de testar antes dele ser produzido. Bom, então finalizamos em cima da hora, né? Fiquei conversando muito no começo. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, podem falar. Pro, você falou daquele do música, eu não sei o que, poplíteo? Como que é? Que, tipo, pra pessoa que é alta, tipo, tem a perna maior, não é tão incômodo, né? Mas a gente, no escritório onde eu tava trabalhando, eles compraram umas cadeiras novas e era muito ruim, porque o máximo da cadeira ainda ficava meio desconfortável pra perna, encostava muito no chão. Daí, e o encosto era muito reto. Então, na hora que a gente tinha que colocar o pé pra frente, ficava muito desconfortável. E era uma cadeira ergonômica. Mas daí nesse caso tá errado, porque quando a gente faz essas cadeiras que as pessoas vão passar horas sentados, aí a gente tem que fazer uma cadeira flexível. E aí ela tem que seguir os padrões máximo e mínimo, né? Quando a gente fala ali dessa escolha, seriam para cadeiras que têm que ser fixas, e que daí geralmente não são cadeiras que as pessoas deveriam passar o dia todo, né, trabalhando e tal. Então daí a gente tem que levar também isso em consideração. Se eu vou projetar uma cadeira que a pessoa, principalmente a cadeira de trabalho, daí eu tenho que pensar em flexibilidade para dar certo. Só pra... Eu tive um problema também com cadeira, porque a minha era muito ruim, e na pandemia, né, você fica muito tempo. Só que daí eu comprei pela internet, e o assento veio muito grande. Então eu não consigo encostar, assim, as minhas costas. E ainda mais que, tipo, quem tem problema de coluna e tal, nossa, horrível, agora tem que devolver. Muito ruim. A minha avó, ela é muito, muito, muito pequenininha, né? A gente é tudo grandão aqui, porque meu avô é grandão, mas minha avó, ela é uma mini pessoa. E aí é engraçado, porque a gente tem que adaptar até para ela jantar, assim, ela já fala, pega lá minha almofadinha, daí ela põe uma almofadinha aqui atrás, ela põe uma almofadinha para ela sentar, onde ela vai tem as duas almofadinhas, até no carro ela tem que pôr, porque senão ela fica muito para baixo, assim, sabe? Tudo ela tem que se adaptar, porque não dá certo. Gente, eu vou marcar aqui quem chegou depois. Beatriz De Pieri. Pedro não tá, e o Wesley não tá, e a Lana não tá, né? Então, só a Beatriz. Pessoal, então um bom fim de semana aí para vocês e até segunda. Bom final de semana, Pro. Até segunda. Obrigado, Pro. Você também. Tchau, tchau.